a igreja? O que ela pode fazer por você? Como ela é vivida? Quem faz a igreja? Por que pertencer a uma igreja? Viemos até a igreja no Ministério Impactar em Palhoça para esclarecer algumas dúvidas a respeito. São muitos os ministérios em uma igreja. O pastor Marcos esclarecerá sobre o ministério pastoral e qual a importância desse ministério para a igreja e para a sociedade. Bom, eu sou o pastor Marcos, eu sou pastor do Ministério Impactar aqui do bairro Madrid, aqui na Palhoça, e eu queria começar falando um pouco da minha história. A minha história e o meu relacionamento com a igreja, foi desde criança. Eu nasci num lar onde o meu pai e a minha mãe frequentavam uma igreja, então desde criancinha, desde bebê, os meus pais já me levavam. Então eu tenho essa relação desde criança. A minha infância foi na igreja, a minha adolescência foi na igreja e a minha juventude também foi na igreja. E na minha juventude é que eu descobri, na realidade, qual que é a missão da igreja, porque até então eu frequentava e para mim aquilo ali era como se fosse um clube, Mas na minha adolescência, na minha juventude mesmo, é que eu conheci qual que é a essência e a missão que a igreja tem como papel fundamental, E a gente vê que para falar de igreja eu preciso falar de dois pontos essenciais. Primeiro, a nossa fé, ela crê que existe um Deus, um único Deus, que criou todas as coisas, que criou a terra e criou também o homem e a mulher. E ele fez esse homem e a mulher exatamente para viver aqui na terra. E para ele viver aqui na terra, Deus deu princípios, que é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente acha que a Bíblia só tem relação com as coisas de religião, com as coisas espirituais, mas não. A Bíblia, ela é um livro de princípios, de regras que Deus instituiu para que o homem vivesse bem na terra. Então Deus, vendo que a terra iria ser populosa, iria ter milhões e milhões de pessoas, imagine esses milhões e milhões de pessoas sem princípios, sem leis e sem regras. Então ele instituiu a palavra de Deus como regra para todo o homem. E eu já vi pessoas falando, mas a Bíblia foi escrita por homens, Mas é exatamente isso, porque quem recebeu foram os homens. É como uma criança que vai na escola e ela recebe todo o ensinamento do professor e ele passa para o caderno. Então o homem recebeu de Deus e ele passou para a Bíblia. Não foram os animais, não foram os anjos que receberam isso de Deus. Foram os princípios de Deus para o homem. Então o homem escreveu sim a Bíblia, mas com uma diferença. Foi Deus que inspirou o homem para que ele escrevesse a Bíblia. Então essa missão de que os princípios de Deus foram instituídos por ele para que o homem vivesse bem, aí então nós temos a igreja. A igreja, a missão da igreja hoje, ela é essencial para que o homem ele conviva bem uns com os outros, conviva bem dentro da sociedade, conviva bem com o marido, com a esposa e com os filhos, e tudo isso nós temos os princípios dentro da palavra de Deus. E elas não são só princípios religiosos, são princípios civis, são princípios morais, são princípios éticos, tudo isso para que o homem conviva bem. E a minha missão como pastor é exatamente isso. Eu me apaixonei por igreja exatamente por isso, porque ela mudou a minha vida, a Bíblia mudou a minha vida, Deus mudou a minha vida, mudou meu caráter, mudou os meus conceitos, e dentro dessa mudança eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, um bom amigo, e eu queria isso para as outras pessoas. E é por isso que a minha missão como pastor é fazer com que as outras pessoas possam ver em mim uma pessoa melhor, porque os princípios de Deus é que regem a minha vida, e eu preciso passar isso para as outras pessoas. E eu tenho uma influência também pastoral, assim, a influência pastoral pessoal para mim, ela precisa ser com relação à minha família, Além de ser pastor para as outras pessoas, primeiramente eu preciso ser pastor para a minha família, para minha esposa e para os meus filhos. A minha esposa e os meus filhos, eles precisam ver em mim uma pessoa de caráter, uma pessoa de compromisso, uma pessoa ética, uma pessoa que crê e obedece os princípios de Deus, para que
a minha família seja uma família que possa mudar a sociedade. E a igreja hoje ela é essencial dentro da sociedade exatamente por isso. Porque a igreja muda a pessoa. E a pessoa ela vai ser uma boa pessoa aí na sociedade. E a igreja ela também ela tem que ter o seu serviço social. O serviço social de prestar ajuda àquelas pessoas que não tiveram a oportunidade dentro das suas casas de ter um ensinamento dentro da palavra de Deus. Então nós como igreja nós temos o serviço social de ir aos asilos, levar amor para aquelas pessoas que estão abandonadas, nos orfanatos, né, de levar amor porque eles não tiveram amor, eles não tiveram os princípios da palavra de Deus. Então a igreja é essencial para isso, ela tem que ir nos presídios para levar uma palavra, para reintegrar essas pessoas novamente à sociedade. Então eu me apaixono por igreja porque ela tem esses papéis fundamentais dentro da sociedade, ela tem o seu serviço, né? E isso é interessante. E queria falar um pouco agora do batismo, né? Por que do batismo? O batismo ele é muito mais do que uma entrada de uma pessoa dentro de um grupo, né? A gente vê na capoeira tem o batismo porque a pessoa está entrando, né? Está entrando por um hall de amigos, um hall de companhia, de sociedade, né? Mas o batismo, a essência dele significa mergulhar. É isso que significa o batismo. Então quando a pessoa chega na igreja, ela tem que entender os princípios de Deus, ela tem que crer nos princípios de Deus e ela tem que mudar para os princípios de Deus. Então a pessoa que ela vê que isso é bom para ela e ela quer mudar a vida dela e quer fazer com que as outras pessoas vejam nela uma pessoa melhor, aí sim ela se batiza. Ela se batiza, ela se adentra ao grupo, ela se adentra à igreja, para que ela seja um referencial também para as outras pessoas. Esther, você acredita que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou? Sim. Você hoje confessa a Jesus hoje como seu Senhor e como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante dessa pública confissão, nós declaramos a Esther filha de Deus e a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ela entra dentro aqui do nosso grupo, do nosso meio, dentro de uma igreja, ela precisa fazer parte daquilo que acontece, o meio comum dentro da igreja, é onde que existem os ministérios. Nós temos ministérios dentro da igreja, ministério de diaconia, que são as pessoas que recebem as pessoas aí na porta, que dá boas-vindas, que dá um abraço. Seja bem-vindo à igreja, Ministério Impactar. Prazer, meu nome é Anderson, eu faço parte do Ministério Impactar, igreja evangélica, igreja cristã, e vou falar um pouquinho sobre diaconia. Para que diaconia? Para a organização da igreja. Né? Quando você vai na igreja, tem um rapaz, uma moça na porta, eles são diáconos. Né? Então o que acontece? Esses diáconos, eles cuidam do templo da igreja, cuidam do pastor, né? O que o pastor está fazendo, às vezes o pastor precisa de alguma coisa, o diácono vai lá e serve o pastor. Ou a pessoa que está sentada no banco, ela pede uma água, pede uma informação, e o diácono está ali para poder ajudá-la, né? Oferecer uma água, né? Ou onde fica o banheiro mesmo. Tem a função do diácono mesmo, mas é a organização da igreja. O diácono, o que ele faz? Ele vai arrumar a igreja, vai deixar toda a igreja limpinha para receber as pessoas que vêm, né? E o diácono fica na porta da igreja também, recebendo as pessoas. Essa é a função do diácono na igreja, de ajudar e orientar as pessoas da igreja, né? Bom, para ser diácono, tem que ter, na verdade, tem que frequentar a igreja, né? Tem que ter caráter também, né? Não adianta só frequentar a igreja se a pessoa não tem um caráter, né? Um caráter cristão. O que é caráter cristão? É uma pessoa assim, uma pessoa boa, uma pessoa assim que, vamos dizer, que não fala palavrão, pessoas assim, de caráter, né? Uma pessoa que não fica não briga, né? Aquelas pessoas briguentas na rua, né? É uma pessoa de caráter, pessoas que não tem vício, com nada assim de drogas, bebidas, nada dessas coisas, né? São pessoas que têm caráter, porque para servir pessoas você tem que estar bem, né? Então nós temos que estar bem para poder servir pessoas. Boa noite, povo de Deus! Boa noite! Ficou bonito, hein? Glória a Deus! Que a paz esteja convosco, amém? Amém! Bora lá começar o culto? Vamos, gente! Vamos orar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de cada um de vocês, da minha vida.
Vamos adorar esse Deus nessa noite? Mas com toda a nossa força, bom? Diácono, a palavra diácono quer dizer servo, servir. Então estamos aqui para servir vocês. Para mim é muito prazeroso, porque antes de vir para a igreja eu era uma pessoa totalmente perdida. Não tinha direção, não tinha controle. Hoje não, hoje eu aqui na igreja, eu fui devagarzinho, né? Não foi de repente que eu virei se tornei um diácono, né? Foi bem devagar. Mas para mim é muito importante, porque aprender a diaconia me fez aprender a servir as pessoas. Então as pessoas que entram na igreja, elas vão ver no diácono um referencial de uma pessoa, um referencial de alguém que quer abraçá-lo, de alguém que quer dar boas-vindas para ele, e ele fica impactado com isso. Então as pessoas que estão nos ministérios, elas precisam trabalhar dentro da igreja para que outras pessoas possam ver nela os princípios bíblicos, os princípios da palavra, né? Uma pessoa melhor, uma pessoa boa. Dízimo, uma questão polêmica. O que a igreja nos explica sobre este tema? Dízimo é uma coisa muito polêmica, que muita gente tem, só de falar já sente arrepio. Mas o dízimo, na palavra de Deus, ele foi instituído por Deus com simples princípios. A palavra do Senhor fala assim: trazei todos os dízimos à minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo ele é somente instituído para pagar as contas que a igreja tem. Temos contas de luz, temos conta de água, temos que comprar som. As pessoas quando chegam aqui na igreja gostam de um ar-condicionado, de cadeiras confortáveis. Temos salários de pessoas que trabalham dentro da igreja. Então tudo isso é passado, é dado, é instituído o dízimo para poder sustentar a obra de Deus, aquilo que a gente faz em comum aqui. Quer que você levante o seu dízimo, a sua oferta, ou se você tem contribuído a sua mão, se você está sem emprego, quer ter um emprego, levante a sua mão. É lógico que tem os exageros, tem pessoas que a corrupção a gente vê em todos os lugares, mas pela palavra do Senhor, essa corrupção ela não pode ter, e nós lutamos por isso também, para mostrar que nós não temos o coração no dinheiro. Deus ele quis fazer isso. A coisa que Deus mais quer, Ele não quer tirar nada de ninguém. Ele não quer tirar as coisas boas das pessoas. Mas Ele quer que as pessoas tenham um coração, que tenham um coração para obedecer somente a Ele. Então quando Deus institui o dízimo, exatamente é para isso, é para arrancar a corrupção de dentro do homem. Que o amor que ele tem que ter não é pelo dinheiro, mas pelos princípios de Deus. O dinheiro é importante, é muito importante, mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. É por isso que tem muitas corrupções hoje, qualquer pessoa se vende por dinheiro, e Deus instituiu isso por esses dois princípios, para que haja mantimento, para que haja pagamento das contas dentro da igreja, e para que o nosso coração, nós podemos dizer para Deus assim: Deus, o meu coração não está no dinheiro, mas o meu coração é do Senhor. Dentre os ministérios em uma igreja, existe o ministério de louvor, que não são apenas canções, mas orações feitas através da música. Quem pode e o que pode ser feito para ser um ministro de louvor? O ministério de louvor, ele é algo muito forte. Por exemplo, quando a gente está no dia a dia e às vezes a gente está abatido ou triste, tem um ditado que ainda fala: quem canta seus males espanta, né? E é um ditado que todo mundo acho que conhece. E é verdade. A gente pode cantar qualquer coisa, quando começa a cantar, aquilo começa a sair, assim, não importa a música. E quando tá no louvor, quando tá no ministério, é muito mais intenso isso, porque as palavras cantadas não são só palavras soltas no ar, mas são orações cantadas. Então é um momento em que a gente está orando, mas está cantando, e tudo aquilo que é de ruim vai saindo, ou tudo aquilo que precisa ser renovado vai sendo renovado através das palavras que a gente fala.
palavra cantada, a oração cantada faz, ela faz com que a gente queira estar ali, ou dentro de uma igreja, ou ouvindo uma palavra, ou ouvindo uma canção. Às vezes a gente está fora, a gente não vai a nenhuma igreja, está no mundo, não conhece esse amor, e às vezes essas canções vêm no momento que a gente precisa, porque através dela vem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a voz de Deus no nosso coração, e essa palavra ela traz uma paz que a gente não encontra em outro lugar. Então, quando a gente começa a ouvir, quando a gente começa a saber o que isso pode fazer dentro da gente, o que isso pode trazer pra gente, a gente quer mais, a gente quer procurar. E aí é onde a gente acaba procurando uma igreja, porque ali tem várias outras coisas que englobam isso, não apenas uma canção, não apenas um louvor, mas existe a palavra, existe os irmãos, a comunhão entre os irmãos, existe toda uma liturgia ou todo um processo junto que faz a gente se sentir bem ali, faz a gente querer estar ali, faz a gente querer ouvir mais daquele Deus que às vezes a gente não conhece tanto, conhece só como aquele Deus bem longe, enquanto Ele é bem perto da gente. Olá pessoal, glória a Deus. Hoje mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Glória a Deus, glorifique aí a Deus quando você ouvir esse vídeo, amém? Então, meu nome é Tomás, tenho 27 anos. Hoje eu vejo a importância séria do ministério de louvor. Na verdade, quem está lá na frente, gente, a ideia do louvor é conduzir a igreja numa adoração. Esse é o propósito de quem está lá na frente, é conduzir a igreja naquilo, fazer uma ponte com o céu, né? E se tu parar para analisar, é difícil quem não gosta de música. Então a música vem do Criador, a música vem de Deus, cara. Todo mundo gosta da música, não só quem está na igreja. Todo mundo gosta de ouvir uma música. E quem criou a música? Não, a música veio de Deus, veio do céu mesmo. Então o que a gente está fazendo aqui é tentar transmitir algo que veio de Deus. Isso aí está embutido no nosso DNA, a música está no nosso DNA. A gente é adorador, Deus busca adorador, é isso que Deus quer. Então o que a gente faz lá no Ministério de Louvor, quem está lá em cima, seja músico, seja vocalista, seja baterista, enfim, o que a gente faz lá é adorar a Deus. E o propósito de quem ministra o louvor é conduzir aquilo ali, entendeu? E conduzir a igreja numa coisa só, é adorar a Deus, fazer o céu descer. Grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. Você é grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Agora, aplaude o Senhor, que Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, digno de ser exaltado. Essa é a ideia do Ministério de Louvor. Ministério Infantil. A pastora Andréa explica como esse ministério influencia no caráter das crianças que fazem parte. Bom, meu nome é Andréa, eu sou esposa do pastor Marcos, sou pastora aqui no Ministério Impactar. Nós somos pastores nessa congregação aqui da Palhoça, no bairro Madri, e eu queria falar um pouquinho para você sobre o Ministério Infantil. Nós trabalhamos com crianças
desde bebezinho até 12 anos, que é o que nós consideramos o Ministério Infantil. E para nós acreditamos que as crianças precisam de princípios, e é isso que a gente tenta fazer com que elas aprendam aqui. Nós dividimos as crianças em salas de aula, temos um currículo assim que a gente desenvolve com as crianças em temas, com atividades, com brincadeiras, né? Temos um lanche, e o nosso foco principal é fazer com que a criança entenda a importância de Jesus na vida dela, e que é Jesus que pode ajudá-la naquilo que ela tem dificuldade. Então, com brincadeiras, com brinquedos, com jogos, a gente tenta dizer para ela que tem princípios e que isso possa acompanhá-la até o fim da vida dela. Eu comecei a dar aula, eu sou professora secularmente, sou professora infantil até a 4ª série, e eu comecei a dar aula no Ministério Infantil na igreja com 13 anos. E desde lá eu venho dando aula. E eu vejo que o trabalho com o Ministério Infantil pode marcar tanto a vida de uma criança, quando a gente demonstra amor, quando a gente demonstra carinho. Que a virtude do fruto do Espírito esteja com vocês, que vocês possam ter todos. A gente falou do amor, da alegria e da paz. Vamos todos repetir o versículo de hoje? E quando a gente fala que tem princípios e que ela precisa seguir e que a vida dela vai ser melhor, que até hoje, quando eu encontro crianças que hoje são pais, eles me chamam de tia, né? Porque aquele carinho, aquele vínculo que a gente estabeleceu e as coisas que eles aprenderam marcou tanto a vida deles que até hoje eles têm um carinho, né, comigo. E tem sido um desafio, né, falar de princípios no meio da nossa sociedade, mas é o que a gente acredita, que os princípios podem mudar não só a vida da criança, não só a casa dela, mas assim o meio onde ela vive. Glória, sempre canto, glória, sempre, sempre, glória a ti, Senhor, Senhor. Glória, eu sempre canto, glória, sempre, sempre, glória a ti, Senhor. E com relação aos projetos que a gente tem aqui na igreja, para o ano que vem, eu amo muito família. E para o ano que vem eu quero levar a igreja fora dessas 4 paredes, porque na realidade a igreja não é isso, né, que as pessoas veem, aquilo lá é uma igreja. Não, a igreja é uma reunião de pessoas, e existem pessoas que não vêm à igreja, elas ficam nas suas casas porque tem pavor de entrar dentro de uma igreja. Então o projeto meu para o ano que vem é pegar algumas pessoas e irmos nas casas. Para que isso? Para levar os princípios de Deus para a família, porque eu vejo a família hoje muito corrompida, muito desgastada com todos os ensinamentos que a gente vê errados do que é a essência própria da família mesmo. Então eu quero sair com a igreja para as casas que abrirem, a gente vai estar levando os princípios de Deus para aquela família e formando ali um grupo de pessoas, não religiosas, mas um grupo de pessoas que sigam a palavra de Deus. E um dos projetos também é nós estarmos visitando os presídios, visitando orfanatos, porque é essencial isso, visitando casa de recuperação, né? Nós estamos envolvidos nisso para que a sociedade possa ver que os princípios que nos regem, os princípios bíblicos que nos regem, são os princípios que vai mudar toda a sociedade. E para aquelas pessoas que ainda não vieram e ainda não estão inseridas em alguma igreja, eu quero dizer que você está perdendo tempo, porque a igreja não é um lugar onde a gente vai tirar as coisas suas, não, a gente vai te ensinar os princípios bíblicos. Uma igreja verdadeira, ela ensina os princípios bíblicos, para que nós possamos viver em paz, vivemos em ordem com a sociedade e vivemos em paz uns com os outros. E um versículo bíblico que diz, o essencial para você que ainda não veio, existe um versículo bíblico que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, querendo ou não, um dia todo mundo vai ver que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Muito obrigado. A igreja tem um papel importante na sociedade. Com seus ministérios, ajudam de diversas maneiras quem está dentro ou fora dela. A palavra ministério significa serviço.
Todo tipo de ministério é para servir ao próximo. Eles não foram estabelecidos para fazer tudo ou fazer a obra de todos, mas são colocados por Deus para capacitar e treinar aos demais no cumprimento de seus serviços, que é de evangelizar e discipular. Eles foram estabelecidos a fim de tornar a igreja sadia e em constante crescimento. Quando os líderes ministeriais preparam as pessoas, a igreja cresce e amadurece.